A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sábado, 16 de janeiro de 2021. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula A Manifestação das Línguas vai continuar até a vinda de Cristo. O texto bíblico de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A perfeição que é vista aqui, que Paulo está destacando aqui, quando vier o que é perfeito, tem sido interpretado de maneira muito diferente. Podemos destacar pelo menos 3 linhas teológicas sobre aqui essa passagem. Primeiro, é o fim da era apostólica, na qual as doutrinas centrais da igreja foram reveladas e ensinadas. Segundo, o fim do cânon das escrituras sagradas, que assegurou a fonte inspirada e fidedigna de toda a doutrina cristã e verdadeira. E terceiro, a segunda vinda de Cristo, momento no qual o papel e o relacionamento de todos os cristãos e a igreja serão transformados, e o que é parcial não mais será necessário. Este tempo do fim supera e substitui todos os dons considerados em parte. E ao contrário deles, o amor vai durar para sempre. O dom de línguas é uma bênção quando utilizado em seu relacionamento pessoal com Deus. É claramente, então, um novo nível de adoração, de intimidade e de revelação. Sabemos também que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder dado ao crente fiel para capacitá-lo a dar testemunho eficaz das grandes verdades salvíficas do Evangelho. E que este batismo é feito por Jesus, onde o crente é potencializado com os dons espirituais para uso exclusivo na obra do Senhor, para a edificação da própria igreja. A igreja de Corinto era uma igreja onde tinha a manifestação de todos os dons espirituais, mas não tinha organização. Quando Paulo escreve as cartas a esta igreja, era então para instruí-los com relação ao uso destes dons. Tinha até alguns irmãos que se achavam superiores a outros, que o dom que ele manifestava era melhor do que o dom do outro irmão, por causa dos dons espirituais, principalmente por causa dos dons de línguas estranhas, que eram mais evidenciados no meio deles. Então Paulo quer que eles entendam que todos somos imperfeitos, mas que num dia, queridos, virá o que é perfeito, onde todos estes dons espirituais não serão mais necessários na igreja. Esta perfeição que Paulo fala, nós cremos que é inconcebível ser algum outro evento senão a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Isso porque até mesmo toda a argumentação de Paulo, desde lá do primeiro capítulo de 1 aos Coríntios, do versículo 4 ao versículo 8, em que ele relaciona a permanência daqueles dons até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não deixando motivos para timidez ao retomar esse mesmo assunto aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora de maneira mais exortativa, mais evidenciada. Esse é um princípio que permeia com muita naturalidade a epístola, pois lá no capítulo 15, versículo 24, ele afirma que então virá o fim, como uma estreita relação do que falara anteriormente, que quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, que é o texto do dia de hoje. Isso prova que, para Paulo, era muito comum observar que os dons espirituais, e aqui eu quero destacar o dom de falar em línguas estranhas,
não cessarão até o dia em que os remidos contemplarão a face do nosso Senhor Jesus. Assim, queridos, estamos finalizando mais uma semana da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, procure uma escola bíblica dominical próximo de sua casa. Venha estudar conosco esta lição maravilhosa, lição de número 3, que é o batismo no Espírito Santo. Um tema aí que é muito rebatido, que é muito discutido no meio da igreja, no meio teológico. E venha estudar conosco, venha tirar suas dúvidas com o professor, que eu tenho certeza que será instruído pelo Espírito Santo para a ministração desta aula. Quero destacar aqui com os irmãos a conclusão da lição que vamos estudar amanhã, que diz assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, o batismo no Espírito Santo. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana.